Muito bom dia, nação. Vamos para mais notícias do Mengão aqui no nosso canal. Logo cedo já estamos aqui trazendo as notícias e as informações do Flamengo para vocês. E o Flamengo venceu o Resende por 2-0 e os comentaristas do programa da ESPN Brasil rasgaram elogios ao Flamengo e também sobre a garotada do Flamengo, né, que entrou em campo e jogou muito bem, aí apresentou um bom futebol. O Vitor Pereira fez algumas mudanças no Flamengo, alguns testes aí no Flamengo, e vamos ver agora como que o Flamengo vai reagir contra o Independente Del Valle, que será a grande final da Recopa Sul-Americana. O Flamengo precisa ganhar um título aí para espantar essa fase ruim que começou no ano de 2023, né? Então vamos torcer muito aí pro nosso Flamengo. Se você ainda não é inscrito no canal, vai rapidinho antes da gente começar o vídeo, se inscreva, ativa o sino das notificações para você receber todos os vídeos. E também, nação, preciso da sua força. Você, torcedor do Flamengo, vai rapidinho aqui embaixo e deixa o seu like. Seu like é muito importante para apoiar aqui o trabalho do nosso canal. Vamos bater uma meta juntos aqui de 1000 likes para esse vídeo. Quero ver a força da torcida do Flamengo. Se você é do Mengão, rapidinho deixa o seu like, tá certo? Antes do vídeo, eu quero apresentar para você um XBET. Um XBET é uma das melhores casas de apostas do mundo, que inclusive é patrocinador oficial do Barcelona, do Liverpool e do Chelsea. Ela está com uma promoção incrível para as primeiras 20 pessoas que hoje, através do link que está na descrição do vídeo, se cadastrarem. E também fazer o seu primeiro depósito. Esse depósito, por exemplo, você pode aí fazer a sua fezinha em qualquer modalidade, qualquer partida do site. Inclusive, você depositando, por exemplo, R$20, você já vai ganhar R$20 na hora. Depositou R$50, ganha R$50 na hora. Exatamente, é na hora. Essa é a 1xBet, uma das melhores casas de apostas do mundo. Vai lá, clica no link na descrição, se cadastra, faz seu primeiro depósito para você fazer essa fezinha e ganha o seu bônus de até R$1.200, tá certo? Então é isso daí, nação. Cresce desse vídeo, vou deixar o canal ESPN Brasil, link na descrição. Vamos então para as notícias do Flamengo. Elencos que sobram em relação à maioria. Flamengo e Atlético com time reserva vai sobrar em alguns jogos, ou eles vão sobrar em alguns jogos. Não foi bem assim hoje. Não foi exatamente essa tranquilidade toda. O Atlético, suou para vencer e o Flamengo contou com os garotos para vencer também no Campeonato Carioca. É isso, vamos falar muito sobre Flamengo, falaremos muito sobre Atlético Mineiro também. E ao nosso lado, aqui curtindo este carnaval, esse sábado à noite de carnaval no trabalho, Fábio Luciano. Seja muito bem-vindo, Capita, é um prazer estar aqui com você. É isso, Natasha, boa noite a você, boa noite ao Rafa, boa noite a todos. Eu sou mais do futebol do que do carnaval, respeito demais, mas eu prefiro o futebol, então para mim é um prazer, tá? A gente tá batendo um papo sobre os jogos da rodada. Como o Rafa falou, né, a molecada do Flamengo, as crias do Ninho do Urubu, dando essa vitória ao time rubro-negro, o Hulk, mais uma vez, sendo importantíssimo na vitória do Atlético, e tem muita coisa boa pra gente falar aí nesse sabadão de carnaval. Então bora lá, vamos começar o Sport Center, a Capita já deu a letra, a gente começa falando sobre o jogo do Flamengo pela 7ª rodada do Campeonato Carioca. Flamengo 2, Resende 0. O jogo foi no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, Prats. E foi um jogo complicado, né, Natasha? Porque a opção do Vitor Pereira para colocar muitos reservas em campo, né? E quando se coloca reserva em campo, a gente sempre pensa o seguinte, olha, quem tem jogado menos tende a abraçar a oportunidade. Ela não aparece toda hora, então quando ela aparece, é preciso que alguém chame atenção, né? Ganhe espaço no grupo, no elenco, né, do Flamengo, no caso. E o primeiro tempo foi muito complicado para o Flamengo jogar. Né, até pela opção do Vitor Pereira em contar com Marinho e Everton Cebolinha, o Flamengo procurava muito o jogo pelos lados do campo. E o que o Resende fez? Como o Resende defendeu-se muitas vezes com uma linha de 5, o Resende colocou muita gente para marcar pelos lados, o Flamengo não tinha muito jogo pelo meio, por dentro, né? Então faltava isso para o Flamengo tentar incomodar mais no primeiro tempo. Vem o segundo tempo e o Vitor Pereira começa a fazer algumas alterações, né? Ele coloca garotos, coloca o Matheus Gonçalves, que entrou bem, coloca o André, que entrou bem também, e os garotos resolvem o jogo. Então, um jogo complicado, em que os pontas não apareceram tanto, houve dificuldade para jogar, os garotos que apareceram aproveitaram bem a oportunidade e ajudaram o time a vencer o Resende hoje 2-0, líder com sobra no Campeonato Carioca Flamengo. Capita, os garotos estavam em campo, fizeram 2-0 para cima do Resende, a gente tem aí comentário do Prats falando especificamente do Cebolinha e do Marinho que não aproveitaram essa chance. Para você, como foi essa partida? Natasha, o primeiro tempo complicado para o Flamengo, né? Como o Rafa falou, o Flamengo vem a campo com o Cebolinha de um lado, o Marinho do outro, com 2 jogadores de marcação no meio campo e só o Matheus França na criação. Isso é uma maneira que o Vitor Pereira enxerga em alguns momentos o Flamengo, né? A gente sabe que ele gosta de jogadas de velocidade,
jogadas pela beirada, ele até tenta fazer isso em alguns momentos com o time principal, mas, mais uma vez, isso no primeiro tempo acabou não funcionando, né? O Rezende acabou encaixando a sua marcação. Aí no segundo tempo, após algumas mexidas, e aí quando você coloca essa meninada em campo, você perde na experiência, mas você ganha demais na intensidade, né? Na velocidade. Então são garotos que, na flor da idade, né? No poder da juventude, acabaram colocando ainda mais velocidade no jogo, mais intensidade, dão mais trabalho para os zagueiros, tem aquele ideal, né, de que precisam apresentar... Hoje a oportunidade de darmos minutos a muita gente, né? Muita gente precisa de minutagem, que precisa de jogar, de lançar e de lançar no jogo muitos meninos da base, né? Muito satisfeito com eles. O trabalho na base, a base Flamengo tem muita gente de qualidade e hoje ficou provado qualidade e personalidade. Isso é o que ainda mais me agrada, porque muitas vezes a qualidade não é acompanhada da personalidade. E eu hoje vi isso tudo, muito satisfeito. Naturalmente o jogo, não querem um jogo bonito, eu também queria um jogo bonito num gramado destes, mas se me derem um bom gramado, eles vão jogar um futebol muito mais rápido, muito mais bonito para quem está a assistir. Agora, as condições deste gramado são muito fracas. O gramado praticamente não foi, olhei para o gramado quando cheguei e parecia um gramado que não foi tratado a semana toda, portanto, é um gramado muito irregular, um gramado que é preciso dar 2 ou 3 toques para controlar a bola, portanto não é possível um jogo, às vezes não é possível um jogo de grande qualidade. A equipa adversária apresentou-se numa linha de 5, naturalmente entramos bem no jogo, entramos a pressionar, entramos com cruzamentos, com livres, com cantos, muitos livres, o adversário não conseguia jogar, tivemos 2 ou 3 chances para fazer gol, não fizemos, naturalmente. Com o decorrer do tempo, houve ali uma altura que perdemos um bocadinho, enervamos um bocadinho, por o golo não ter aparecido, mas depois retificamos algumas coisas na segunda parte, arriscamos mais um bocadinho e começamos a encontrar os espaços. Sim, é uma sequência complicada, mas uma sequência em que todos têm que estar disponíveis para ajudar. E se todos estiverem com este espírito que eu vi hoje, vamos dar uma boa resposta. E vamos aos números de Everton, Cebolinha e Marinho em 2023. Está na tela aí para você, fã de esportes. Em jogos, Everton está com 9 jogos, o Marinho com 6. Em titularidade, os dois ficam com 2 jogos para cada. Aí gols, nenhum deles marcou nenhum gol ainda. Em assistências, são 2 assistências para o Everton, 1 para o Marinho. Minutos por participação em gol, 179 para o Everton, 203 para o Marinho. Finalizações, 7 para o Everton, 4 para o Marinho. Chances criadas, 3 para o Everton, 5 para o Marinho. Ambos não marcam desde outubro. E aí volto no que vocês estavam falando. Cebolinha e Marinho entraram em campo e não estão aproveitando essas chances que o Vitor Pereira tem dado para eles. Tudo bem, a gente está falando desde outubro, aí já não era Vitor Pereira, era Dorival, mas eles não estão aproveitando as chances que estão surgindo quando estão em campo. Natasha, eu acho que os dois não estão no mesmo estágio no Flamengo. É verdade que a gente olha os números ali, nenhum número chama muito a atenção, né? Pelos jogadores que a gente espera que eles possam ser, pela importância que eles podem ter no grupo do Flamengo, mas o Everton, para mim, está à frente do Marinho. Marinho hoje, de novo, teve uma atuação em que ele é muito acionado. Marinho tem uma maneira de jogar em que ele gosta de ter liberdade para jogar, porque é um jogador que carrega a bola, muitas vezes ele opta pela jogada individual, ele cai muito, né? Então ele sofre muitas faltas, mas ele também cai muito, às vezes sem ser falta no lance. E o Everton Cebolinha, que não foi tão bem hoje, que realmente não chamou tanto a atenção, me parece que nessa era curta Vitor Pereira tem entrado bem em alguns jogos. Acho que o Everton vira uma opção interessante para um treinador que gosta de trabalhar muito com os pontas, né? O Flamengo tem jogadores muito bons pelo meio, o time titular, e não precisa tanto dos pontas. Mas essa é a ideia que o Vitor Pereira quer aplicar para esse Flamengo. Então assim, o time que ele colocou hoje, claro que tem ali muitas alterações, mas a ideia de contar com Marinho e Everton Cebolinha, ele tem ensaiado em alguns jogos do estadual principalmente, né? Não é o time, obviamente, tem Everton Ribeiro, tem Arrascaeta, tem Pedro, tem Gabriel, mas esse time B, ou quase time C, no caso de hoje com os garotos, tem Everton e Marinho. E acho que o Everton está à frente do Marinho. Se você pensar num 12º jogador, numa primeira ou segunda opção, o Everton hoje, na fila do Flamengo, para entrar em alguns jogos, está à frente do Marinho. O Marinho tem de buscar ainda muito espaço para voltar a ganhar terreno no grupo de jogadores, para ser mais aproveitado pelo Vitor Pereira daqui em diante.
A gente tem aí 2 vitórias agora, Capita. Uma contra o Volta Redonda, agora contra o Resende. Aí a gente teve, claro, o jogo de hoje foi, como vocês bem falaram, com reservas e jogadores do Sub-20. Mas ainda assim é uma vitória, o que pode deixar a moral do time um pouco melhor. Tudo bem que são vitórias para cima de adversários um pouco mais fracos, mas ainda assim deixa a moral do time melhor, você roda o seu elenco e tudo mais. Isso facilita um pouco mais a vida do Vitor Pereira pensando em Recopa? Eu tô falando assim, vir de 2 vitórias, ok, é no Carioca, não são vitórias assim que nem nós temos aí as derrotas, né, que foi no Mundial, temos a derrota da Supercopa, mas ainda assim, você sente que dá uma leve aliviada? Eu acho que para o torcedor, não, Natasha. Eu acho que essas vitórias que o Flamengo teve, eu acho que o Flamengo depende muito desse jogo da Recopa, esses 2 jogos contra o Independente Del Valle, para que o torcedor olhe um pouco de uma forma diferente para o grupo nesse ano e principalmente para o seu treinador. Com relação a grupo, eu acho que sim, né? Porque os caras estão na ativa, vencendo jogos, fazendo gols, alguns com atuações melhores do que outros. Então, eu acho que para o Vitor Pereira olhar, colocar em campo, tirar algumas dúvidas, isso é importante dentro desse processo que ele inicia no Flamengo. Mas para o torcedor, eu acho que a expectativa se volta toda para essa nova final que o Flamengo tem pela frente. E aí, a partir disso, né, a gente pode imaginar que o Flamengo vencendo, o Vitor vai ter um pouco mais de tempo, um pouco mais de paz para preparar melhor esse time. Se a derrota acontecer, a cobrança pode ser ainda maior. E com relação ao Marinho e o Cebolinha, Natália, só para pontuar em cima do que o Rafa falou, eu concordo plenamente. Eu vejo que o Marinho, a gente não consegue olhar para o Marinho titular desse Flamengo num curto prazo. Assim. Ele já teve, né, oportunidades desde há um tempo muito maior do que o Cebolinha. Então, eu acho que o Marinho vai acabar se tornando aí uma opção do Vitor e talvez até perca para esses meninos que estão aparecendo aí ainda um pouquinho mais de espaço. O Cebolinha tem um pouco menos tempo no Flamengo, é um jogador que eu queria ver mais vezes jogando com o time principal, porque qualidade ele tem, né? Então, a gente imagina, ao lado dos jogadores principais do Flamengo e com uma sequência de jogos, que ele pode ter uma produção maior e aí vai depender muito dele aí nas atuações, nas oportunidades que ele tem, quando o Vitor dá essa possibilidade a ele para apresentar um futebol melhor do que ele apresentou hoje, principalmente. Nessa terça-feira tem a final da Conmebol Recopa 2023. É o primeiro jogo, são 2 jogos, ida e volta. Inclusive, você pode assistir pela ESPN e também no Star Plus. Mas, Rafa, eu fico pensando o quanto a pressão em cima do Vitor Pereira, ela ainda continua enorme. Porque o que eu trouxe para o Fábio, e ele realmente falou assim, não muda nada. Ganhar do Volta Redonda, ganhar do Resende, assim, mais parece, fez lá, ticamos, protocolar, né? Protocolar, tinha que ganhar. E aí eu fico imaginando o quanto ele já vai poder ou não montar o seu elenco, colocar quais serão os titulares, óbvio que a grande maioria dos titulares a gente já conhece, mas o quanto o Vitor vai poder colocar ou não vai colocar do que ele imagina para esse Flamengo no jogo de terça-feira. Tende a ser uma disputa muito complicada para o Flamengo, Natasha. O Del Valle é uma força do continente, não tem um elenco que tem o Flamengo. O Flamengo tem o melhor grupo de jogadores da América do Sul, já há algum tempo. O que o Independente Del Valle tem é um trabalho muito bem feito, muito estruturado da maneira de jogar, que revela jogadores, alguns são vendidos e o time não perde muito nível. É o atual campeão da Sul-Americana, ganhou a Supercopa do Equador, numa final contra o Alcas, né, que foi o campeão do país, né, assim como teve a Supercopa do Brasil aqui, Flamengo e Palmeiras, houve um jogo Del Valle e Alcas na semana retrasada no Equador. Então, assim, é um time que é muito bem estruturado, um time que vai jogar no Equador e no Maracanã de uma maneira muito parecida. Não tem essa história de que vai jogar fora de casa contra um elenco fortíssimo como o do Flamengo, vai jogar na defesa. Não, o time com a bola sabe jogar, trabalha muito bem com a bola. O desafio para o Vitor Pereira, nesse curto espaço que ele está trabalhando no Flamengo, é considerável contra o Del Valle. O Flamengo é favorito pelos jogadores que tem, não pelo trabalho do seu treinador nesse momento. O trabalho do Del Valle me parece mais consolidado que o trabalho do próprio Flamengo. O Del Valle não tem os jogadores que o Flamengo tem. Então, acho que pensar no Flamengo ganhar do Del Valle em 2 jogos é pensar na qualidade dos atletas. Né? O Del Valle não tem ninguém igual ao Arrascaeta, não tem ninguém igual ao Everton Ribeiro, não tem ninguém igual ao Gabriel, individualmente. Mas, de conjunto, o Flamengo vai enfrentar um time de muito bom nível na América do Sul. Tá, mas então fazia sentido hoje colocar os reservas e os meninos sub-20? Porque aí eu fico pensando, será que não deveria dar mais ritmo, talvez, pro time titular e você poder fazer movimentações, fazer trocas realmente no jogo para entender melhor esse time? Acho que é muito próximo, Natasha, é um jogo muito próximo da decisão que o Flamengo tem, né? Joga fora de casa o primeiro jogo, tem a questão da viagem.
o Vitor, né, ele optou em fazer no jogo anterior, né, a vitória que o Flamengo teve contra o Volta Redonda. Isso. Em colocar o seu time principal. A dúvida que a gente tem é em que momento que o Vitor vai conseguir colocar as ideias que ele tem, e a gente já imagina que ele gosta, né? Tem essa visão do Vitor de que ele gosta de jogar jogadas de velocidade, jogadas pela beirada, que ele usa quando não tem jogadores naquela posição, os laterais, com esse elenco do Flamengo, com esse time que a gente, né, coloca como o titular. Ele mexeu um pouquinho na estrutura contra o Volta Redonda, ele tira o Everton Ribeiro, coloca o Vidal em campo, mas a gente... Quando o Everton Ribeiro entra, aí que o Flamengo começa a produzir aquilo que se esperava do time naquele jogo. Então, assim, o tempo é curto, né? O Flamengo teve, com essa decisão da semana que vem, o início, 3 decisões pela frente. Então, assim, um início de trabalho com a cobrança do torcedor e sendo 3 decisões, então isso encurta todo um processo. Mas é o trabalho dele. Quando ele foi contratado pelo Flamengo, ele sabia que teria pouco tempo para preparar o time, para colocar suas ideias e que seria importante para o trabalho dele, do Flamengo, esses 3 campeonatos. 2 ficaram para trás, né? O confronto contra o Palmeiras e o Mundial de Clubes. Ele tem mais uma chance agora, como o Rafa falou, contra o adversário de qualidade, um adversário que não se intimida em jogar contra times principalmente do Brasil. A gente viu contra o São Paulo, né? Falamos muito sobre antes. São Paulo vivia um momento razoavelmente bom, era favorito no confronto e o Independente não tomou conhecimento e aplicou uma quase goleada no São Paulo. Então, o Flamengo tem que ter os cuidados, tem um melhor elenco. Eu acho que é importante demais essa conquista. Os jogadores sabem disso também, para trazer um pouco mais de paz para o trabalho e é o que se espera, né? O torcedor rubro-negro espera que o Flamengo tenha nesses 2 jogos da Recopa atuações melhores do que teve nos confrontos contra o Palmeiras e no Mundial de Clubes. Rafa, para fechar, para você faz sentido isso? Faz sentido não ter jogado com os titulares, ter colocado os reservas, o sub-20, até por conta do que o Capita falou, de um jogo ser muito próximo ao outro? Sabe por que para mim faz, Natasha? Porque a gente imagina e projeta esse jogo contra o Del Valle, que o Flamengo vai ter de fazer a marcação sob pressão na saída de bola do Del Valle. Sim. Então, assim, fisicamente vai ser um jogo que vai exigir muito dos jogadores do Flamengo, que não tem muita característica de marcar muito sob pressão. E é um desafio do Vitor Pereira. Ele quer que o time quando perca a bola, o time roube a bola rapidamente. E vai enfrentar uma equipe que sai trocando passes. O Del Valle, mal comparando, ele tem um pouco das equipes do Fernando Diniz. Agora, isso mais tempo, um trabalho de mais tempo, de longo prazo, e é um time que sabe sair com trocas de passes curtas e também, se precisar, tem a bola longa. Contra o São Paulo, o segundo gol, o São Paulo tentou marcar mais à frente, o gol da final da Sul-Americana, é de um lançamento, né? E o São Paulo é desarrumado para marcar. Então, acho que pensando na parte física que o jogo vai exigir, tentando marcar o Del Valle na saída de bola do Del Valle, me parece que ter tirado os jogadores hoje faz sentido. Porque ele vai ter de precisar de um time muito bem fisicamente, muito inteiro fisicamente, para tentar ganhar já a ida no Equador terça-feira. Vocês acham que a gente vai ter alguma surpresa na escalação? Tem essa dúvida aí, né? Vidal e Everton Ribeiro. Então, fora isso, eu não acredito muito, Everton Ribeiro, ou se ele pode vir com um jogador de beirada, né? Se ele pode vir, por exemplo, com o Cebolinha, e quem sairia do time. Natasha, assim, eu acho que o Flamengo, esse Flamengo principal, ele pede mudanças, né? Seja de posicionamento, seja na questão tática de arrumação, ou seja com mudanças de peças, né? Então, assim, a mudança do Vidal para o Everton Ribeiro, você acaba ganhando um pouquinho mais nessa questão de meio campo, de marcação, de saída de bola, e você perde, né, com o Everton Ribeiro a qualidade. Tanto que o Flamengo, contra o Volta Redonda, ele teve esse controle no meio campo, mas não criava. A partir do momento que o Everton Ribeiro entra, o Everton Ribeiro consegue achar os passes, participa de lances de gol naquele jogo. Assim, que o Flamengo precisa melhorar, isso é claro, o torcedor está cobrando, todo mundo fica nessa expectativa, né? Se vai haver mudanças na questão tática, se vai haver mudança para essa decisão com relação à troca de jogadores. E o Vitor é bem pago para isso e competente, para entender o que está acontecendo com esse time principal e como esse time pode render mais. Olha, Rafa, e para você? Você acha que teremos alguma grande novidade nessa escalação para terça-feira? Eu imagino que comece o Everton Ribeiro. Eu acho que o teste, a observação sem o Everton Ribeiro não deu um resultado interessante. O Flamengo sofreu muito quando tinha a bola, até para criar jogadas, porque a gente tem dificuldade de falar do Flamengo, né? Ou elogiar o Flamengo quando o Flamengo não tem a bola. Né? Defensivamente, a recomposição às vezes é lenta, para voltar para marcar. Os jogadores não pressionam tanto como o Vitor Pereira exige, por exemplo. Mas você não pode abrir mão de um jogador que dita o ritmo do time. Everton Ribeiro, pelo centro, ora um pouco mais pela beirada, ele dá outro ritmo para o time jogar. Exatamente. Então, contra uma equipe que gosta da bola, que sabe trabalhar muito bem com a posse de bola como o Del Valle,
Não contar com um jogador de articulação, de organização de jogo como o Everton Ribeiro, eu acho muito complicado. Mas tirando o Everton Ribeiro no lugar do Vidal, por exemplo, não imagino o Flamengo com muitas mudanças, não. Talvez a dúvida do Gerson para começar ou não terça-feira. Fora isso, acho que é o time que ganhou do Volta Redonda no meio de semana da última semana no Campeonato Carioca. É isso daí, nação. Então tá aí as novidades do Flamengo. O Flamengo em preparação aí para a final da Recopa Sul-Americana. E a gente vai ficar acompanhando o Mengão, o embarque do Flamengo aí nessa terça-feira, o jogo do Flamengo, né, contra o Independente Del Valle. E vamos ver qual vai ser a escalação do Vitor Pereira, qual vai ser a escalação, o time que vai entrar em campo para essa partida. Então é isso aí, nação. Deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo.